Olá, meus irmãos. Hoje a nossa aula é de introdução ao Novo Testamento 1 e vou usar aqui o capítulo 3 do seu material impresso. Então é comentários ao livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, tá? O Evangelho escrito por Mateus está no início do Novo Testamento e por uma razão bem simples, né? É testemunhar de que Jesus é o Messias pretendido, anunciado, prometido do Antigo Testamento pelos profetas, tá? A base do livro de Mateus é anunciar a vinda do Messias e provar que Jesus é o Messias prometido. Então ele trouxe de forma inequívoca, né, e viva, dois temas embutidos aí na sua natureza e na sua forma de agir. A messianidade, né? Messias, tá? E o reino dos céus, como uma marca imutável, né? Não pode ser mudada do início do fim de todas as coisas, tá? Onde começa o fim de todas as coisas. O primeiro evangelho de Mateus, né? Tem a missão primária de mostrar que o Messias virá duas vezes para realizar o projeto de redenção na sua totalidade, na sua plenitude, tá? Na primeira, com certeza, né, virá com 4 S's, né? Que é o S de santo, o S de servo, o S de sofredor e o S de simples, tá? 4 S. A partir do nascimento dele, né? Ele vai caminhar para a cruz, onde será sacrificado como cordeiro, oferecendo-se a si mesmo a Deus para retirar o pecado do mundo. Lembrando que lá no Velho Testamento o pecado era só coberto, ele não era retirado. Mas Jesus vindo e se fazendo o sacrifício perfeito, essa perfeição retira o pecado, tá? Então, nós temos aí sobre a entrega de Jesus, a entrega voluntária no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 17 e 18. Mas agora vamos ver aqui o de Mateus, né? Na verdade, Mateus tem a tarefa de conciliar o rei descendente de Davi, né, com provas científicas, né, com o Salvador celestial, com evidências divinas, né? Na mesma pessoa de Jesus que ele, como escritor do livro, Mateus, né, que leva o seu nome, apresenta. Então Mateus o apresenta assim, tá? Isso está na página 55 do seu material. Os judeus esperavam um Messias guerreiro, né, vencedor, forte, poderoso, num cavalo branco, cheio de autoridade, né? E ficou clara a frustração deles, né, que Mateus demonstra apresentando o Salvador, né, nascendo em uma manjedoura e vivendo na humildade como se fosse um homem comum, tá? E intensamente pobre, né? Acho que isso foi um dos pontos onde os judeus o negaram, né? O rejeitaram. No entanto, a primeira missão do Messias não diz respeito a uma guerra contra toda a nação em favor de Israel, mas ao contrário, né? A de se transformar no cordeiro mudo, né? Entregue ao sumo sacerdote para ser oferecido a Deus em sacrifício expiatório, tá? A favor de toda a humanidade, né? Esse é o ponto-chave da questão. E ele foi levado ao sumo sacerdote e foi enviado pelo sacerdote para o sacrifício. Olha que coisa interessante. A expectativa criada pelos judeus de que o Messias que esperavam deveria chegar da forma que eles imaginaram, planejaram, tá? Então eles criaram eles mesmos aquela expectativa, tá? Eles são um povo escolhido, os judeus, tá? De Deus para representá-lo, mas eles falharam, não divulgaram o evangelho da salvação, né, como o Messias determinou, e para cuja missão Deus os escolheu dentre todas as nações da terra, tá? E o fato de fechar o coração para esse serviço representou, sem dúvida, uma dose de egoísmo, né? A salvação é só nossa. Eles apossaram da salvação para eles, né? E eles tiveram a ideia de que só eles teriam direito à salvação. Então a salvação não era só dos judeus, mas de todas as nações da terra.
Isso a gente vê lá no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 3, 22, 18, tá? E tem mais versículos que falam disso, tá? Bom, vamos então para a chave, né? A chave de Mateus. O livro de Mateus é de um judeu para judeus. Na verdade, o livro é para todo mundo, para todas as pessoas, para todos os povos da terra. Mas ele especificamente foi escrito por um judeu, que é Mateus, e com foco, né, com base num público-alvo de judeus. Tá? A chave do livro é Mateus 4,17, que diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tá? E isso daí, né, mostra que ele vai para esse lado aí. No item 3.1, que fala do nascimento e infância de Jesus, aqui eu vou detalhar isso mais, tá? Mais na frente, tá? Nós temos a genealogia de Jesus, no capítulo 1, tá? Para os judeus, as genealogias tinham muita importância. Então, se ele era um judeu, estava escrevendo para os judeus, ele tinha que provar pela genealogia. Até hoje é assim lá, viu? Qualquer um que provar que a genealogia é de lá, recebe cidadania, recebe tudo lá. Né? Não se podia consagrar um sacerdote sem antes provar pela genealogia de que ele fosse descendente de Arão, tá? O que acontece, né, segundo os versículos 1 a 3 aí, que provam que Jesus era da linhagem de Arão, descendente dele, tá? Mateus prova também que o Messias era descendente de Davi, portanto ele tinha direito ao trono de Israel, tá? E descendente de Abraão, né? O patriarca dos judeus. Então, Jesus se encaixava em tudo isso, em todas as promessas, em todas as profecias que se havia acerca dele, tá? Que eram mais de 300, tá? O anúncio do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi sobrenatural, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, uma virgem, né? Esse fato também ocorreu para cumprir uma das profecias messiânicas, que garante que ele não seria, que ele seria nascido de uma virgem, né? Que ele nasceria de uma virgem, tá? Maria não teve contato com José, né? Contato físico, né? Até que deu à luz ao seu filho primogênito, né? Isso tá, Mateus explica isso em capítulo 1, versículo 25, tá? Depois nós vamos à página 59, né? O menino Jesus nasceu, né? E agora ele era adorado pelos magos, né? O Oriente era a Pérsia, os arredores ali da Pérsia, né? Hoje Irã, Iraque, tá? Região próxima do Golfo Pérsico, né? O nome fala, né, que era o Golfo da Pérsia, tá? No Vale do Tigre e do Eufrates, porque o rio Tigre, o rio Eufrates, caminham lado a lado e se encontra próximo do Golfo Pérsico, tá? E isso fica a 800 quilômetros de distância da Palestina, né? Os magos eram sábios, né? Gentios, né? Que vinham lá da Pérsia, pertencente a um povo culto, a um povo religioso, especializado em astronomia, não confundir com astrologia, medicina, ciências naturais, tá? Eles eram ases na matemática, tá? Essa visita misteriosa, né, se reveste de uma importância dupla. Primeiro, Jesus é considerado merecedor de honraria própria de rei, tá? Tipificado pelo ouro de sacerdote, tipificado pelo incenso de profeta, tipificado pela mirra, que são os presentes que esses sábios do Oriente trouxeram para ele, né? Para honrá-lo como rei, tá? Já que os judeus não fizeram, né? Segundo, os gentios também estão no plano da redenção, visto que os magos não eram judeus, né? No entanto, tiveram a direção de Deus para adorar Jesus, Salvador de todos os povos, né? Quem deveria estar fazendo isso não o fez, tá? O menino Jesus então vai ao Egito, já garotinho vai ao Egito com José e Maria, né? A iniciativa foi divina, que falou a José para tomar Maria e o menino, né? E o menino e sua mãe. A ordem era aguardar a direção de Deus lá no Egito para poder voltar, né? Quando na sua ida para o Egito aconteceu
a ira de Herodes, que temia que o bebê fosse rei ali e tal, e ele foi parar no Egito e ficou esperando a ordem, né? E só voltou de lá, né? Eles só voltaram do Egito quando, né, foi divinamente informado, tá? E o Herodes fez aquela besteira, né, de mandar matar todos os meninos que tinham em Belém de 2 anos para baixo, por causa de uma profecia também. Miqueias capítulo 5, verso 2, dizia assim: E tu, Belém Efrata, posto pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e desde a eternidade, desde os dias da eternidade, tá? Então, que dali sairia o governante, né, de Belém ali, né? Então, foi isso que Herodes, por isso Herodes mandou matar as crianças ali para eliminar a concorrência por antecipação, tá? Na página 61 vem já o início do ministério de Jesus, tá? Não temos muitos detalhes antes, né? E os que temos não são de grande monta doutrinária, que é onde eu vou escolhendo aqui. Eu vou resumindo de acordo com a importância doutrinária para melhorar para vocês. Bom, aí vem João Batista, esse é importante, tá? João Batista e sua pregação. Ele foi o precursor do Messias, né? João o Batista, não era João Batista, não era o sobrenome, é o que batizava, tá? E foi o último profeta apresentado, né? Representante da lei, tá? Para pregar para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, tá? Mateus 3, 2. Ele fez um grande trabalho junto ao povo, preparando o povo para se encontrar com Jesus, o Salvador. Então Jesus tinha nascido, João Batista tinha 6 meses de diferença aí de Jesus, né, de idade, e ele veio para apresentar formalmente o Messias para os judeus, né? Ele veio como precursor, como aquele que vem adiante, né? Tudo isso para cumprir tudo que estava escrito, tá? O escritor, né, estava orientado por Deus para inserir no portão de entrada da nova aliança a mensagem direta de que o reino dos céus havia chegado, que foi Mateus, tá? Então, ali estava o reino dos céus, que era o reino esperado, tá? Eles esperavam o reino dos céus, tá? A diferença aí entre o reino de Deus e o reino dos céus, vocês vão ver aí, tá no final da página 61, né? Tem uma ilustração aí, né, para diferenciar, tá? Para ver. Bom, temos a legenda das 10 elipses. Elipse é uma forma oval, tá? E umas setinhas, né? Você vai ver no material impresso, tá? Para a esquerda, a eternidade passada, né? Para a direita, a eternidade futura, né? Deus, do lado esquerdo aí, Deus e os anjos, né? Passado, eterno, antes de Adão e Eva, tá? Depois vem a dispensação da inocência, Adão e Eva antes do pecado, da imortalidade, da santidade, da liberdade, tá? Depois vem a da consciência, né? Depois vem, né, passando pela dispensação patriarcal, dispensação da lei, né? E as 3 elipses de cor cinza, que vocês vão ver aí, né? Sexta dispensação da graça, que é da igreja, né? Do tempo da igreja, né? E do ministério do Espírito Santo, do intervalo profético, né? Que é o tempo atual, segunda escura, né? A 7ª dispensação ou o intervalo da grande tribulação, que a igreja estará no céu, né? Futuro, após o arrebatamento. Depois a 3ª elipse escura é a 8ª dispensação, que é a do milênio, que é Cristo, né? Que é o Senhor, né? Os salvos glorificados juntos, né? Que são seus auxiliares diretos, estarão aí, tá? E a seta direita é a eternidade futura, né? É a vida eterna, Deus, os anjos e a igreja, né? Na felicidade, né? Para todo sempre junto com Deus, tá? Então, o reino de Deus, de eternidade a eternidade, ou seja, Deus reina em todo o tempo, em todos os lugares. Reino dos céus, né? É o céu reinando, né, na terra, né? As dispensações da graça, da grande tribulação e do milênio, né?
que são e que vão até o juízo final, né? Porque está aí o Espírito Santo, né, reinando na terra. Então a chegada do reino dos céus foi quando Jesus veio. Jesus veio trazendo o reino dos céus. O reino de Deus é todos os reinos em todos os tempos, tudo é de Deus, tá? Mas ele reinando na terra começou com Jesus, né? Depois ele foi, né, ele ascendeu ao céu e mandou, nas palavras dele, outro consolador para que ficasse conosco, com a igreja. Isso vai ser mais detalhado ali na frente, né? Eu vou para a página 65 aqui, tá? Onde nós encontramos João Batista no Rio Jordão, batizando no Rio Jordão, tá? Aquele que era para vir, para preparar o caminho, agora estava batizando, né? Por que ou para que Jesus foi batizado por imersão, né? Não foi por aspersão, né? Por imersão, tá? Em Bet Arabá, por João Batista, tá? Para cumprir com toda a justiça. Ele mesmo disse que seria batizado para cumprir com toda a justiça, que ele queria publicamente consagrar-se a Deus e atender às exigências, né? Ele queria se identificar com as pessoas, com os pecadores, desde o início de sua vida pública, com a aprovação divina, né, diante de muitas pessoas, tá? Então, ele veio para servir de exemplo, né? Já que, como Jesus não tinha pecado, e o pecado é símbolo do arrependimento, então não seria necessário. Mas ele disse que tinha que ser batizado para cumprir com toda a justiça, para que ele servisse de exemplo perfeito, nas mesmas condições, na mesma situação, tá? Então ele queria se associar aí ao projeto de Deus, né, pelo qual chama os pecadores ao arrependimento, né? E vem ao arrependimento e faz dessa forma que estava dando ali o exemplo de como se fazia, tá? Então ele queria simbolizar também ali, né, no batismo, ali tem um símbolo importante, que é da morte e ressurreição. Então, quando a pessoa é imersa na água, corresponde, né, simboliza a morte. Quando ele sai da água, simboliza, né, o novo nascimento, a ressurreição, tá? O novo nascimento, né? E queria dar o exemplo prático acerca da forma correta do homem começar a sua vida cristã, orientada por Deus, através do batismo nas águas, né? Após o exercer a fé, confissão de fé, tá? Nós chamamos de profissão, porque é professar, tá? Profissão de fé. Então, ele queria se colocar à disposição do Pai para receber dele a unção do Espírito para desenvolver o seu ministério, tá? Então, aí estava toda uma, né, tinha todo um projeto, um plano em cima disso aí, tá? No fim da página 66, você vai ver o sermão de princípios doutrinários, tá? Está no capítulo 5, 6, 7 aí de Mateus, tá? No Sermão do Monte, Jesus apresenta algumas leis do reino, tá? A maior parte, né, aí o maior, mas ele todo, na verdade, né, é perfeito, né? Um código de ética e o maior que o mundo já tinha visto, né? Que o mundo nunca viu antes, né? De todo o Novo Testamento é o texto mais silenciado, o menos ensinado nos meios cristãos, tá? Porque é uma forma de tesoura divina que corta a vaidade, que corta o orgulho, a ansiedade, o egoísmo, a desobediência e ao mesmo tempo implanta o amor de Deus ao próximo, tá? Então esse amor, que é uma ordem de Deus, as pessoas viverem em amor, é implantado aí através desse código de ética, código de moral, código doutrinário aí do Sermão do Monte, tá? Na página 67, nós vemos as bem-aventuranças divinas para o cristão. Corresponde ao capítulo 5 de Mateus, 1 ao 12, tá? Introduz o sermão, né? Fala das bem-aventuranças, né? Do cristão diante de Deus e do cristão diante do próximo, né? Porque tem essa dupla, nós vivemos a nossa fé, né? E para viver a nossa fé, nós vivemos na fé e na confiança diante de Deus e também diante dos homens, tá?
Então tem as duas vertentes aí, juntas, não podem ser dissociadas. Essa visão enriquece a vida cristã pela classificação das bem-aventuranças nas duas categorias. Na verdade, trocar os sentidos é prejuízo, né? Porque o leitor do texto deve entender, em primeira mão, que Deus exige que se dê atenção a Ele primeiro, né? Buscar primeiro o reino dos céus, tá? Depois para o próximo, né? Mateus 22, 37 a 40 fala disso. Essa é a ordem da adoração, é a ordem da obediência e a ordem do amor, tá? Ordem que nós dizemos aqui é ordenação mesmo, tá? Então, ser discípulo, então, de Cristo, ao contrário, é uma construção, né? A construção, e para que isso aconteça satisfatoriamente, é necessário desmanchar tudo que está estragado e pedir a Deus para construir uma fé nova no lugar, né? Para fazer tudo de novo. Isso é representado pelo novo nascimento, tá? Na página 68, né? Ele questiona por que muitos cristãos o chamam de Senhor, Senhor e não obedecem às suas ordens, né? Já que eu aceito, eu confio que Jesus é o meu Senhor, por que eu não obedeço às ordens, aos mandamentos que ele deixou? O verdadeiro discípulo de Cristo, né, deixa de lado a sua própria vontade, os seus próprios objetivos, seus sonhos pessoais e projetos de vida e se dedica de corpo, alma e espírito ao Senhor e à sua obra, tá? A vida é trocada por uma nova proposta e a busca de conhecimento bíblico se torna uma prioridade. O discípulo, na condição de escravo, ele não tem poder de decisão, mas tudo que ele faz é por iniciativa do seu Senhor, tá? E para a glória do seu nome, nome do Senhor, tá? Daquele que o chamou, tá? Os discípulos, então, são colocados por ordem do Senhor aqui, e são colocados com uma função específica, porque aqui eles são o sal da terra, está no capítulo 5, verso 3. Os discípulos são o sal da terra, vós sois o sal da terra. E nessa afirmação fica a grande responsabilidade dos filhos de Deus. Na verdade, é a primeira e maior missão, né, dos salvos em Cristo, né, é saber que eles são o sal da terra, que eles têm a responsabilidade de ser o sal da terra. Cabe, evidentemente, a todos analisar nossas vidas, né, para ter uma certeza que não estamos vivendo por reação, né, e nessa condição aí fazendo o verdadeiro papel de sal da terra, tá? Porque o sal, ele sempre influencia, é ele que influencia e não é influenciado, né? E essa é a responsabilidade do cristão, ele ser o influenciador, ele ser quem coloca tempero, né? Quem dita a possibilidade do tempero aí, tá? Na página 69 nós temos aí, é bom lembrar, né, que o sal, ele não age de fora para dentro, mas de dentro para fora, tá? Porque ele penetra no homem por meio de assimilação do alimento, agindo primeiro no interior, tá? Isso significa que a influência deve ser iniciada mediante esclarecimento do plano da salvação, mostrando que Deus fez, né, pela pessoa e não pela mudança de conduta. Então, não se muda a conduta para depois mudar o pensamento interior, né? O cristão, ele é trabalhado de dentro para fora, né? Primeiro ele entende o plano, ele recebe todo o plano e aí ele muda a conduta. Não dá para fazer isso ao contrário, apesar de alguns até tentarem, mas não funciona, tá? Na página 70, os discípulos são a luz do mundo. Outra figura, tá? Figura do sal, agora a figura da luz. Vós sois a luz do mundo. Então, a luz não existe para iluminar a si mesma, tá? Mas para os outros, né? A luz ilumina os outros, tá? Ao contrário do sal, o cristão, como luz do mundo, ele trabalha de fora para dentro, iluminando os outros com a sua vida fiel, com as suas atitudes corretas, né? E com palavras justas, né? Então as pessoas vão ver no cristão que ele é luz, vão perceber nele que ele é diferente, vão perceber nele que tem algo, né,
especial ali, tá? Então, em duas nuances, uma de dentro, outra de fora, né? O sal de dentro e a luz de fora. Na condição de luz do mundo, o salvo influencia as pessoas ao seu redor, clareando o ambiente, clareando o caminho, mostrando obstáculo, atraindo para si, né? E na verdade para Cristo, né? Atraindo essas pessoas para junto ir a Cristo, né? E é essa a ideia, é esse o plano aí, tá? Na página 71, fala que Jesus veio cumprir a lei e os profetas, tá? No versículo 5, capítulo 5, do 17 ao 20 de Mateus, tá? Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Essa expressão representa que Jesus veio cumprir as promessas e profecias do Antigo Testamento relacionadas ao Messias, tá? E depois do verso 21 e 22 fala do homicídio, né? E esse item está ligado com o próximo no sentido de justiça, né? Que está inclusive previsto nos 10 mandamentos, que é o do não matarás, tá? E aí, por falar em irmãos, né? Nessa parte dos irmãos aí, mas aquele que odeia seu irmão, disse João lá no outro livro, né? 1 João capítulo 2, verso 11, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos, né? Então o discípulo é a luz do mundo. Quando ele está na luz, ele anda direito, ilumina o caminho, ele sabe para onde vai, ele tem clareza, né, de propósito, de intenção. Mas quando ele odeia o seu irmão, aí escurece tudo, ele deixa de ser a luz, e deixando de ser a luz, ele anda em trevas, disse João, né? E não sabe para onde vai. Como é que vai saber para onde vai? Está no escuro. No escuro ninguém sabe para onde vai, tá? Porque as trevas lhe cegaram os olhos, que está falando aqui não de luz, né, natural, mas está falando de luz espiritual, está falando de luz do mundo que ele deveria ser, né, mas que não foi nesse caso aqui. Na página 72 vai pegar os versículos 23 ao 26, capítulo 5 ainda de Mateus. Como ofertar a Deus, tá? Cristo menciona 6 atos de justiça, né? Esse princípio divino impõe separação entre os cristãos e cria dissensão entre os dos que deveriam viver em paz uns com os outros, tá? Muitos que se dizem salvos vivem em contenda por não praticar esses princípios, né? Então acontece da pessoa não praticar os princípios e contender com os que praticam e vice-versa. Os que praticam contende com os que não praticam, julgando-os e assim por diante, tá? Então é esse o caso que ele estava pontuando aqui. Na página 74, né, vamos falar do amor ao próximo, né, os versículos 43 ao 47, ainda do capítulo 5. Tá? Esse amor depende de 2 outros antes dele, né? Amor a Deus e amor a si mesmo, né? Na prática existem 3 formas de amor, né? O amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo, né? Então, amor ao próximo como a si mesmo. O último, isso lá na lei, tá? O último, evidentemente, está subordinado aos 2 primeiros. Então, se eu amo a Deus e se eu amo a mim mesmo, então eu tenho condição de amar ao próximo. Mas não amará o próximo aquele que não tem esses 2 primeiros aqui, tá? É impossível praticar o terceiro sem ter o primeiro e o segundo com perfeição, né? Com uma boa margem aí, vamos dizer assim, tá? Fazei bem aos que vos aborrecem, né? Diz o verso 44, tá? Dando para nós o tom da conversa aí, onde é que isso ia dar, tá? Bom, aí fala de aperfeiçoamento espiritual, porque para amar tem que aperfeiçoar, né? No verso 48. Né? Entende-se, né, como um mandamento e promessa ao mesmo tempo, tá? É quando nós nos aperfeiçoamos diante de Deus, dentro do padrão de Deus. Porque às vezes a gente busca perfeição, mas dentro do nosso padrão. Isso não vai funcionar, né? Só vai funcionar se nós buscarmos dentro do padrão de Deus, tá? E diz assim: segui a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor,